da tarde. O Sport é contra o Ferroviário no Ceará. Antônio Gabriel. Um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. E logo mais às 9h30 da noite, o Sport estreia na Copa do Nordeste 2025 diante do Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. É o primeiro passo do Leão, que vai em busca do tetracampeonato do maior regional do país. O jogo de hoje também marca a estreia do elenco profissional do Sport. O Sport com força máxima pela primeira vez no ano de 2025. Todo mundo sabe que nos 3 primeiros jogos desse ano, os 3 pelo Campeonato Pernambucano, o Leão utilizou a garotada do Sub-20 sob o comando do técnico César Lucena. E hoje o técnico Pepa deve ter problemas para montar a equipe titular. A começar pela defesa, que Rafael Thierry não deve ser utilizado na partida contra o Ferroviário, ele que segue fazendo um trabalho de reforço muscular, e a ideia do Departamento Médico do Sport é fazer com que Thierry comece a temporada bem fisicamente, para que aquele cenário de lesões recorrentes não se repita nesse novo ano. Além disso, existe uma grande lacuna no elenco do Sport hoje a respeito dos volantes no setor da cabeça de área. O Leão viu de 2024 para cá as saídas por empréstimo de Fábio Matheus, Pedro Martins e também do Luciano, e as saídas em definitivo de Julian Fernandes e Felipe. Com isso, o único volante de origem no elenco do Sport é o Fabrício Domingues. Portanto, existem 2 opções de formação no meio-campo. Uma delas com um meio mais ofensivo e outra com algum jogador improvisado. Provável time do Sport: Kaique França no gol, Hereda ou Matheus Alexandre na direita, Antônio Carlos e Chico na zaga, Igor Cariús na esquerda. Primeira possibilidade de meio-campo, um meio-campo mais ofensivo: Fabrício Domingues, Titi Ortiz e Lucas Lima. E a segunda possibilidade: Fabrício Domingues, Matheus Alexandre, que disse que já fez a função em entrevista coletiva, e Lucas Lima. No setor de ataque, Romarinho, Christian Barleta e Gonçalo Paciência. O torcedor do Sport já vai ver as caras novas sendo relacionadas: Hereda, Matheus Alexandre, Johan, Gonçalo Paciência, Antônio Carlos e Gustavo Maia. Os jogadores anunciados já ficam à disposição para o jogo de logo mais. E lembrando também que do elenco sub-20, 2 jogadores devem ganhar oportunidade, ao menos no banco de reservas: Marcelo Aju e Zé Lucas. E sobre contratações, o Sport, como todo mundo sabe, vem fazendo altos investimentos. Matheus Alexandre por 9 milhões de reais, o Carlos Alberto por 15 milhões e chegou na madrugada de hoje aqui no Recife o Rodrigo Atêncio, argentino de 22 anos, atacante que o Sport vai comprar por 12 milhões de reais junto ao Independiente da Argentina. E quem fala sobre os critérios para esses investimentos é o vice-presidente de futebol do Leão, Guilherme Falcão. Todas essas 2 operações, elas passaram por aquele crivo técnico que eu já expliquei aqui, e dentro da avaliação que nós fizemos dos atletas, comparando com operações semelhantes do mercado, a gente entende que são jogadores que estão ou com valuation alinhado ou abaixo do valor de mercado. Certo? O caso especificamente do Matheus Alexandre, por exemplo, o Sport não foi a melhor proposta que o Cuiabá recebeu pelo atleta. Não foi a melhor proposta. Nós tivemos acesso a outras negociações que tinham em torno desse atleta de clubes da própria Série A, e o Sport levou por uma única razão: credibilidade. O clube que ofereceu um valor um pouco maior que o Sport ofereceu, não paga. O Cuiabá disse que não vende. E a gente entrou com uma proposta um pouco menor e levou. Certo? Então, é um jogador que tem 1,88 m, um perfil físico extraordinário. É um jogador que foi aprovado, na verdade, era o primeiro nome que Pepa nos trouxe. Era um jogador que estava na nossa relação de prospecção e foi o primeiro nome para a lateral direita que o Pepa nos trouxe, junto com o próprio Hereda, ou seja, a gente conseguiu atender as 2 primeiras opções que o treinador tinha para essa posição. Né? Então, nós não tivemos nenhuma dúvida em relação a essa operação. É uma operação que a gente está fazendo dentro do nosso orçamento. É uma operação de um jogador que tem hoje, ainda que a gente deseje lá na frente fazer uma venda, e acredito que ele vai ter tudo para performar aqui, a gente acredita que consegue ou recuperar o investimento ou ganhar dinheiro em cima dele. Eu vou só dar um exemplo, uma pergunta que me fizeram, foi: rapaz, mas se o Sport cair, como é que faz para pagar isso? O Atlético Paranaense liquidou o elenco dele, botou 100 milhões dentro de casa agora, né? Sendo rebaixado. Por quê? Porque tinha ativo, não era barriga de aluguel.
Duro é você ser rebaixado deixando 600 mil de luva na mão do empresário, duro é você ser rebaixado devendo folha do elenco, porque está pagando 500, 600, 700 mil de salário. No esporte não existe isso. Todas essas contratações que a gente está fazendo, ela vem dentro do range de salários que o clube estabeleceu como é possível pagar. Todas elas. A gente não tem assimetria salarial dentro do nosso elenco, por exemplo. Certo? Ou seja, o zagueiro a gente paga até tanto, o volante a gente paga até tanto, o meia a gente paga até tanto, e todas essas operações estão vindo encaixadas dentro desse perfil salarial que a gente entende que é adequado. E quando a gente faz a avaliação global do negócio, faz sentido. Tá então a participação do Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol do esporte, aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. Do outro lado do jogo de hoje tem o Ferroviário, que nessa temporada já fez 3 jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota, 3 gols marcados e 2 gols sofridos. Ferroviário que perdeu para o Horizonte na estreia do Campeonato Cearense, mas conquistou classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste, superando a seletiva. No primeiro jogo bateu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte nos pênaltis e no segundo jogo venceu 13 em casa pelo placar de 2-0. O técnico português Thiago Zorro não conta hoje com o volante Janeudo e o atacante Ciel, o velho Ciel. Os dois estão no DM. Provável time do Ferroviário: Sivaldo no gol, Riquelme na direita, Jefão, João Cubas na zaga e Carlos Júnior na lateral esquerda. João Vitor, Pablo Alves e Garibe no meio-campo, Alanzinho, Kiwan e Rodrigo Fuzil no setor de ataque. Destaques do esporte nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol.